Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre essa notícia, a penhora de criptomoedas. Este artigo foi escrito pelo Rafael Iorio, que é meu professor lá na Emerge. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu estou estudando na Emerge, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui o link na descrição para o artigo original, caso você queira lê-lo na íntegra, bem interessante. Pois bem, o que é penhora? A penhora é um instituto jurídico para você forçar um devedor a te pagar na marra, falando em bom português, forçar na marra. Então você tem um processo judicial que já está em fase de execução ou um processo de execução, e o devedor está se recusando a pagar. Então uma das formas que você tem de forçar o pagamento é a penhora. Então isso é tradicionalmente feito com, por exemplo, contas de banco, contas bancárias. Você pede a penhora online para o juiz deferindo, ele aperta um botão lá mágico no computador dele, que pelo CPF do devedor ele consegue bloquear todos os bens em contas bancárias, e rastrear tudo isso, e aí já, por exemplo, se encontrar dinheiro através dessa penhora online, ele já transfere esse dinheiro para você automaticamente. É bem interessante, É praticamente automaticamente. Tem uns passos aí, mas a ideia é essa, E aí, a notícia é sobre isso, que o STJ está permitindo que isso seja extensível a criptomoedas. Então, reconhecendo que criptomoeda é um ativo, tem valor financeiro. Se tem valor financeiro, é possível você correr atrás. Já você tentou conta bancária, o cara não tem dinheiro nenhum em conta, já tentou localizar bens do sujeito, por exemplo, imóveis, o cara não tem imóveis, E aí, resta também você poder ter essa alternativa de caçar as criptomoedas que o devedor tem, Então, reconhecendo mais uma vez que é um ativo financeiro, tem valor financeiro, então é possível penhorar. Mas aí a gente tem algumas questões, pela própria natureza da criptomoeda, Então, essa possibilidade tem uma eficácia limitada. Por quê? Porque a possibilidade de você conseguir penhorar ou capturar para você as criptomoedas de um devedor só vai ser possível de duas formas, Primeiro, a exchange onde essa pessoa negociou essa criptomoeda tem que estar disponível no Brasil, Ela tem que ser uma das exchanges autorizadas pelo Banco Central, ter registro aqui no Brasil, ter CNPJ aqui no Brasil, ter endereço, escritório aqui no Brasil, etc. Isso daí já limita bastante, E a segunda questão é que a criptomoeda tem que estar depositada ou armazenada nos servidores dessa exchange, Então, isso quebra toda a lógica da criação da própria criptomoeda, Porque a gente vai lembrar aqui, dar um passo atrás. Por que as criptomoedas foram criadas? Qual é o intuito? O intuito era ser uma moeda que não dependesse de governo nenhum, de nenhum Estado, É uma ideia libertária, de você ter um poder de compra, um ativo financeiro que equivale a uma moeda, que você possa fazer transações, e não ser regulamentado por governo nenhum, e o governo não ter controle nenhum de quanto você tem, onde você tem, etc. Então, a partir do momento que governos querem regulamentar a criptomoeda, você já tem um embate aí, mas a criptomoeda foi feita para não ter regulação estatal, e agora os estados querem regulamentar a criptomoeda, Então tem isso, essa ideia principal da própria gênese da criptomoeda. Então, você tem as empresas onde você compra e vende, como se fosse equivalente a uma casa de câmbio virtual chamada exchange, onde você compra e vende as criptomoedas. Então, para a penhora online aqui no Brasil poder funcionar, melhor, a penhora funcionar, não necessariamente online, a penhora funcionar, essas exchanges têm que estar localizadas no Brasil, mas não necessariamente o devedor comprou criptomoeda em uma exchange nacional, entre aspas, uma exchange que tenha representação no Brasil. Você pode comprar uma que esteja em outro país, aí já complicou a história, Porque você vai ter que saber em qual exchange, aí mandar uma carta rogatória e rezar para aquela exchange aceitar aquela carta rogatória, porque vai depender do país aceitar também. Enfim, carta rogatória é uma ordem judicial internacional, O juiz no Brasil manda essa ordem internacional para o país de destino, aí o sistema judiciário daquele país vai receber aquela ordem e vai converter aquela ordem internamente para uma ordem nacional para ser obedecida naquele país.
né? Então, isso é enfim, você cria uma camada aí de dificuldade, né? E o segundo ponto é que a criptomoeda tem que estar armazenada na exchange, né? Então, só alguém muito, assim, neófito com criptomoeda que vai deixar as criptomoedas armazenadas na própria exchange. Você tem a opção de deixar armazenado na exchange, mas tem a opção de fazer o download dessa criptomoeda, por exemplo, para um pendrive, né? Que é chamada de carteira, né? Carteira fria, né? Você faz o download disso daí para o seu pendrive, guarda esse pendrive, né? E aí você tem uma senha de acesso, aquela coisa toda, mas ela fica offline, ela fica desconectada do mundo, né? Ela fica como um arquivo dentro de um pendrive, certo? Então, isso que é recomendado, né? Qualquer pessoa que tem que estudar um pouco mais de criptomoeda sabe que para você ter segurança, né? Você estar seguro, o ideal é você comprar a criptomoeda numa exchange fora do Brasil e fazer o download da sua criptomoeda, né, para você ter essa criptomoeda fora da internet. Por quê? Já aconteceu vários casos aí de exchange ser hackeada e roubarem as criptomoedas que estão naquela exchange, depositadas naquela exchange. Já aconteceu casos grandes desses. Então, a recomendação é que você não deixe sua criptomoeda dando sopa lá, né? Porque se for hackeado ou tiver algum problema, você vai perder aquelas criptomoedas, ou então, no caso aqui, né, você recebeu uma penhora, né, a exchange, melhor dizendo, recebeu uma ordem de penhora e a exchange vai ter que obedecer. Se estiver aqui no Brasil, vai ter que obedecer, né, e aí você vai perder as suas criptomoedas. A desvantagem de ter uma criptomoeda local, armazenada localmente, é a história das senhas, né? Já tem várias histórias aí de pessoal que perdeu senha, né? Aqui no Brasil, o caso mais famoso foi do Lorde Vinheteiro, Fabrício. Tem um canal gigante aí de música, né, de música clássica, e ele perdeu mais de 2 milhões de reais nessa brincadeira, porque ele fez o download, ele seguiu as recomendações de fazer o download, ele estudou, não, tem que fazer o download para ser mais seguro, né? Mas ele anotou a senha num pedaço de papel, ele é desorganizado, esse pedaço de papel ficou nos livros velhos, ele deu os livros velhos e perdeu as senhas. Se você pesquisar aí no Google, vai encontrar várias histórias tristes de pessoas que perderam milhões de reais ou milhões de dólares por terem perdido a senha de sua carteira de bitcoins. Eu selecionei uma história aí de um camarada que mora lá nos Estados Unidos que perdeu o acesso à sua carteira e aí tem o equivalente a 1 bilhão de reais trancado, né? Ele pode ser que tenha perdido, pode ser que não, quer dizer, ele não tem acesso porque ele não lembra qual é a senha, né? Mas em teoria perdeu aí o equivalente a 1 bilhão de reais. Então é isso aí, é só um bate-papo aí para a gente saber aí como é que fica essa história de penhora de criptomoeda. Então é possível, né? É possível fazer a penhora de criptomoeda, mas é algo limitado, né? E eu estou aqui falando do outro lado da moeda, né? Com um trocadilho, né? O outro lado da moeda é você, então, preferir usar uma exchange fora do Brasil e fazer o download das criptomoedas, né? Porque a ideia da criptomoeda é essa, é ser o teu patrimônio que ninguém possa rastrear, por qualquer motivo que seja. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assistir aos demais vídeos. Confira também o meu livro Os Mitos do Dinheiro e o meu curso Como Criar um Negócio de Sucesso, ambos disponíveis no meu blog terremoto.com.br. O meu Instagram pessoal é Gabriel Torres 1974. Um grande abraço.